Olá, colegas do projeto Rede Básica da UFSM, aqui é o professor Luciano Matana, do curso de Publicidade da UFSM, e também participante do projeto Rede Básica. Eu vou trazer algumas perspectivas sobre a indústria de produção de conteúdos pautada no audiovisual e no sonoro, no suporte sonoro. Então, dentro do projeto da Rede Básica, nós temos a dimensão audiovisual e a dimensão sonora, que é entendida como podcast e como rádio. Mas no nosso entendimento de produção é basicamente a mesma coisa, então é um processo de produção sonora. E nós vamos passar pelos processos de produção de conteúdo, de roteirização, de gravação, de montagem, de finalização e de entrega desse material. Então me acompanha na tela, vamos ver como é que funciona esse fluxograma. A questão é que nós temos no início de qualquer projeto audiovisual sonoro uma etapa chamada pré-produção, depois uma etapa chamada produção e outra chamada pós-produção. Vamos entender as três dimensões e o que acontece em cada uma delas. Na etapa de pré-produção, sobretudo no projeto Rede Básica, nós teremos o input, ou seja, a entrada de informações, que é nada mais nada menos do que o conteúdo, a programação desse conteúdo que está sendo produzida pelos professores voltados para as disciplinas, professores de história, matemática, ciências sociais. E esse conteúdo, ele vai ser uma seleção do que deverá aparecer, mas ele não é o como vai aparecer, porque esse como vai aparecer seria desenvolvido por um outro bolsista chamado de roteirista, que vai, de fato, compor a narrativa, que vai, de fato, fazer o conteúdo ganhar forma. E também, depois, em parceria com o professor conteudista, esse profissional vai delinear como usar em sala de aula este conteúdo. Então, esse eixo é normalmente muito conectado com o profissional gerador de conteúdo. O profissional de conteúdo vai, de fato, definir se o projeto vai ser audiovisual ou se vai ser sonoro. Mas, em geral, os conteúdos servem para ambas as plataformas. Então, a minha recomendação é que nós sempre pensemos com um eixo duplo de produção. E com esse desenho que eu estou mostrando para vocês, é possível fazer isso porque obedece a uma escala produtiva, a um método industrial de produção. O professor conteudista desenha o conteúdo, o profissional de roteiro desenha o como esse conteúdo vai ser mostrado, ou seja, formata a narrativa. Essa parceria entre estes dois profissionais, o de conteúdo e o de narrativa, ele também vai gerar uma análise da conexão com a BNCC, embora o conteudista já vá trazer isto, e quais as habilidades o aluno vai desenvolver ao se apropriar daquele conteúdo. Muito bem, partindo desse input, nós temos uma próxima etapa, que é a etapa de pré-produção, quando o audiovisual ou o projeto sonoro começam de fato a serem formatados. Com o roteiro nas mãos, já é possível saber quantos atores nós precisaremos e qual a característica desses atores. E aí nós precisaremos de um bolsista, de uma pessoa responsável por este eixo, de contatar esses atores, de montar o cronograma de gravação, quando vai ser, onde vai ser, convocar a equipe de produção, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela, e fazer o agendamento dos cenários e também a produção desses cenários. Quais são os elementos cênicos que nós vamos utilizar? Essa é a etapa de pré-produção, de planejamento. Quando nós passamos para a próxima etapa, a etapa de produção, as coisas já começam a acontecer. É quando o vídeo ou o áudio vão ser gravados de fato, vão ser captadas as imagens. Se for audiovisual, é um pouco mais complexo. A gente vai ter a etapa de captação de vídeo e nela nós precisamos então de cinegrafistas, de iluminadores, de profissionais para a captação do som e de um outro profissional para fazer a coordenação disso tudo. A gente chama normalmente de diretor. Então, eu coloquei aqui para a gente precisa de um profissional de captação de vídeo. Esse vídeo ele não pode ser captado sem um bom áudio. E aqui eu faço um destaque que um bom vídeo sem um bom áudio não é nada. Um vídeo razoável com um excelente áudio é muita coisa. Ou seja, se você retirar o áudio de um excelente vídeo, ele vira nada. Então, o áudio ele precisa ser extremamente bem trabalhado
para que a gente possa ter um bom conteúdo. Além dos profissionais de captação de vídeo e de captação de áudio, como eu disse, nós precisamos de um diretor, uma pessoa que vai coordenar toda essa equipe, e de um iluminador que vai cuidar da parte da luz, ou seja, vai desenhar por meio da luz. E eu afirmo, é uma dimensão fundamental, você pode perceber até pelo vídeo que eu estou apresentando para vocês como a iluminação foi pensada. Bem, se nós tivermos uma dimensão apenas sonora, um produto sonoro, o processo é muito mais simplificado. Nós precisamos apenas de um profissional de captação de áudio, dispensando um iluminador e dispensando um cinegrafista para realizar a captação de vídeo. Agora, ambos precisam dos atores, locutores, entrevistadores, e pode ser um professor, pode ser um de nós apresentando. Quer dizer, cabe aí esse diálogo de quem é o profissional mais adequado para fazer essa intermediação. Se forem podcasts, por exemplo, o entrevistador é necessário, o entrevistado também é necessário. Se forem produtos de rádio, um locutor é bastante necessário. Se forem produtos encenados, tanto no áudio quanto no vídeo, nós vamos precisar dos atores ou também, por que não, entrevistadores também no vídeo. Bem, essa foi a etapa de realização do audiovisual propriamente dito, que é quando a gente capta as imagens. Mas veja, ela não aconteceu sem uma etapa anterior, que é a etapa de planejamento de conteúdo e de contratação de toda essa equipe de atores, de gravação, de coordenação de tudo isso. Passando adiante, então, para a última etapa, que é a etapa da montagem. Depois desse material já captado, já gravado, nós vamos para a etapa da montagem. Quando o projeto é audiovisual, nós temos duas dimensões. Uma etapa que é a montagem de vídeo e a outra que é a montagem de áudio. Os dois profissionais trabalham em conexão. Posterior a essa etapa de montagem, que é quando o nosso vídeo vai tomar forma de fato, que a gente vai conseguir enxergar o nosso vídeo feito, né? Muita gente chama isso de edição, está correto também a gente dizer isso. Esse vídeo ele passa por uma etapa de motion graphics, ou animações, a inserção de videografismos. Posteriormente, ele passa por uma etapa de finalização de cor. E o ideal é que a gente tenha, para cada uma dessas etapas, uma pessoa diferente. Já vou explicar mais à frente o porquê disso. Bem, para montagem audiovisual, é isso que a gente precisa, desses profissionais. Agora, nós precisamos, sobretudo, de um profissional de montagem de vídeo e de um profissional de montagem de áudio, que vai também fazer a finalização desse áudio. Quando o produto é apenas sonoro, nós temos então a montagem de áudio, que é quando a narrativa vai tomar forma, tanto no vídeo quanto no áudio isso acontece, quando a narrativa toma forma, e posteriormente a isso nós temos a finalização do áudio, que acontece em pelo menos 3 etapas: a de compressão, a de mixagem e a de normalização. Com essas 3 etapas muito bem realizadas, tanto na produção sonora quanto na produção audiovisual, nós sempre teremos produtos que são agradáveis de serem ouvidos. Tanto quanto esse áudio que eu estou apresentando para vocês. Você pode perceber, se você for comparar com muitos áudios que você escuta por aí, que esse áudio ele está diferenciado. Porque eu estou usando um microfone, eu estou usando uma sala apropriada para isso, que tem superfícies absortivas, ou seja, não causa tanta reverberação. E eu também realizei todas as etapas, as de compressão, mixagem e normalização, para que esse áudio ficasse da forma que ele está ficando para vocês. E esse é um processo bastante técnico, cabe que a gente tenha, sim, um profissional específico para essa área. Posteriormente a essa parte, mas ainda na etapa de pós-produção, nós temos a transcrição desse material, que pode ser via software e depois revisado por um humano, porque isso é necessário. O software vai trazer muitos erros de gramática, de grafia, de compreensão, e o humano é que vai fazer essa finalização. Mas não cabe uma transcrição manual, não é necessário. Hoje tem muitos softwares que fazem isso, inclusive gratuitos ou muito baratos. Posteriormente a isso, nós podemos inserir legendas com essa transcrição e aí nós passamos para o processo de finalização, a gente chama de renderização, que é quando a gente exporta o produto audiovisual ou sonoro do software, para retirar ele do software, né? Normalmente em vídeo nós vamos utilizar o formato MP4
E normalmente em áudio nós vamos utilizar o formato WAV, W-A-V. São 2 formatos profissionais, um para publicação em YouTube, de audiovisual, MP4, e o outro para publicação em plataformas sonoras, o formato WAV. Indo adiante, no nosso processo de produção, nós temos o setor gráfico, e nesse setor gráfico nós também temos as dimensões audiovisual e sonora, porque são eles os geradores deste conteúdo. Então, deste produto audiovisual renderizado, nós podemos retirar os materiais que vão se transformar em materiais impressos. E veja, como aqui a gente já teve um processo de motion graphics, já teve um pensamento de design aqui, estes 2 profissionais precisam estar conectados. Eu fiz aqui uma flechinha entre esses 2 profissionais, porque eles vão estar conectados e compartilhando materiais a todo momento. Quer dizer, o material que entrou no vídeo entra para o material gráfico e vice-versa. E talvez esse profissional possa ser o mesmo. Talvez. A gente precisa sentir se isso não vai ter um gargalo nesse setor produtivo. Com isso, a gente completa o processo produtivo tanto de audiovisual quanto de produção sonora. Agora eu quero te mostrar um raciocínio sobre o porquê nós devemos ter uma pessoa ou 2 para cada uma dessas fases. É porque a quantidade de horas que nós precisamos produzir é muita. E aí, a vantagem de nós termos isso é que quando o professor conteudista entrega o conteúdo A, primeiro conteúdo, ele já passa a realizar o conteúdo B. Porque esse conteúdo já foi entregue para o roteirista e, portanto, este cidadão está liberado para fazer o conteúdo B, a próxima etapa. E esse passa a trabalhar no conteúdo A. No momento que o roteirista conclui a forma como esse conteúdo vai ser trabalhado, provavelmente seja um profissional de audiovisual que vai fazer esses roteiros, aí nós passamos, esse roteirista lança esse roteiro para o profissional de produção, para essa pessoa, para o profissional de produção, que é quem vai carregar esse roteiro debaixo do braço, fazendo ele perpassar por todas as fases. Esse profissional ele vai manter o produto A nas mãos até o final. Ele só se libera quando conclui o produto A. Ou, em alguns casos, ele pode voltar para o produto B enquanto o produto A já está nas mãos. Mas isso a gente vai vendo aos poucos. Bem, quando o roteirista entrega esse material para o produtor, o roteirista se libera para trabalhar com o produto B. Enquanto o produto A está sendo produzido, o produto B já está sendo pensado em termos de conteúdo, em termos de narrativa, e todo esse ciclo se repete para todas as fases. Por exemplo, na fase de captação, nós captamos o produto A. Nesse momento, a gente entrega esse produto para os profissionais de montagem. Bem, se nós já entregamos, nós nos liberamos para começar a produzir, a captar o produto B, enquanto os profissionais de montagem estão ainda no produto A. E nesse momento em que o produto A já está sendo montado, os conteudistas já estão, talvez até, no produto C ou D. Percebe? Essa é a vantagem de nós termos esse pensamento industrial. Agora, existe um conjunto de regras para que esse sistema funcione. E a principal regra é: cada um tem apenas uma tarefa e pode se responsabilizar apenas por essa tarefa. O roteirista só faz roteiro, o conteudista só faz conteúdo, o cinegrafista só opera a câmera, o profissional de áudio, de captação de áudio, só faz captação de áudio e o profissional de finalização de áudio só faz finalização de áudio. E por aí vai. Então, por que isso é necessário? Para que esse sistema funcione, para que a engrenagem não impere, para que sempre tenhamos um novo produto entrando na linha de produção, andando dentro dessa linha de produção. Porque se cada pessoa pegar mais de uma tarefa, o produto não anda dentro da linha de produção. Bem, em linhas gerais, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria mostrar toda essa sistemática de indústria de produção
audiovisual. Eu espero ter contribuído com o projeto e eu estou à disposição para dúvidas e para aprofundamentos. Grande abraço, nos vemos no processo de produção audiovisual e sonora.